Olá, meus queridos, muito bom dia e boa tarde, tá? É, é com um grande prazer que a gente vai dar início a mais uma aula nossa, tá? E vai dar continuidade no nosso assunto, tá? Na última aula a gente falou sobre a questão do relevo e da hidrografia. Agora a gente vai falar um pouco sobre o clima e a vegetação, tá? Na Ásia, Europa e Oceania. Então, gente, assim, pessoal, vamos começar aqui pelo continente da Oceania, tá? O continente da Oceania nada mais é do que está dividido, né, grande parte do seu território entre esses três países, tá? Que é a Austrália, a Papua Nova Guiné e a Nova Zelândia. Corresponde basicamente a cerca de 98% de todo esse território. Sendo assim, a gente vai falar sobre a questão do clima, né? Quando se fala em clima, pessoal, a gente fala em várias áreas, tá? Por exemplo, assim, quando se fala em território, a gente está delimitando ali as fronteiras, certo? Então, até um certo ponto é território X, até outro certo ponto é outro território. Mas quando se fala de clima, tá, e vegetação, é, tanto uma parte de um território como a de outro, eles podem sofrer aquele mesmo clima, tá? Eles podem ficar sob a ação daquele mesmo clima e ter a mesma vegetação. Então a gente vai tratar aqui por partes, certo? Isso significa o quê? Que na Austrália existem três tipos de clima, tá? Que é o clima mediterrâneo, o tropical e o desértico, tá ok? A vegetação no Mediterrâneo é mediterrânea, tá? No tropical, ela passa a ser de cerrado e savana, tá? O cerrado, vocês conhecem na região centro-oeste do país, existe o cerrado, tá? Ali pela aquela região ali de Brasília, Goiás, tá? Uma parte do Mato Grosso, toda ela é cercada pelo cerrado, tá? Já a savana, né, a gente encontra mais ela mesmo na África, tá? E alguns lugares da Oceania. Temos também aqui a questão do clima desértico, tá? Que tem uma vegetação, claro, desértica, tá? Não tem vegetação. Se o clima é deserto, né? Então, já na Papua Nova Guiné, falando aqui da Oceania, recapitulando, né? Falando aqui da Oceania, da Papua Nova Guiné, tá? Da Austrália e da Nova Zelândia, né? Falar agora um pouco aqui da Papua Nova Guiné. Lá o clima naquela região é equatorial, tá? A floresta equatorial parecida com a da floresta amazônica, tá? Então ali predominam muitas florestas, ok? Ah, na Nova Zelândia, a gente está verificando aqui que lá o clima ele é temperado, tá, gente? Então tenha muito cuidado com essa questão de clima, tá? Porque muitas das vezes, né, você pode se confundir a questão do clima, a vegetação, tá? Porque às vezes a mesma vegetação que ela existe num país, ela pode existir no outro, mas não existe já o mesmo clima, tá? E vice-versa, tá bom? Então prestem bastante atenção, tá? Daqui a pouco, como a vegetação é uma parte assim, da a vegetação é uma parte muito que tem muito conteúdo, né? Eu preparei uns slides que daqui a pouco eu vou estar passando aí para vocês, tá? A gente vai verificar juntos e a gente vai estar explicando, né? E falando um pouco sobre isso, certo? É, então, na Nova Zelândia, o clima é temperado, tá? Lá as florestas elas são subtropicais, tá? E temperadas. Ah, Agora a gente vai vindo aqui falar um pouco sobre essa questão do clima na Europa e na Ásia, tá? Mais conhecida como Eurásia, né? Pelo fato dos dois continentes serem muito unidos ali, tá? Eles não são separados por água, tá? Então, vamos falar daqui dessa região do norte da Rússia e o Himalaia, tá? Nessa região aqui, o clima, gente, ele é polar e frio de montanha, tá? E a vegetação lá que predomina é a tundra. Nos slides, eu vou estar falando detalhadamente sobre é, a maioria desses tipos de vegetações, tá? Então, eu estou passando aqui para vocês a ideia, tá? Se vocês quiserem fazer um mapa mental, igual aqueles que a gente faz dentro da sala de aula, eu dou maior apoio para vocês, tá ok? Então, como eu falei, no norte da Rússia, tá? O clima é polar frio de montanha, tá ok? E lá a vegetação
ela é característica, né, predominante é a tundra, tá? Agora vamos falar um pouco aqui do norte da Europa e da Ásia, ok? No norte da Europa e da Ásia, basicamente nesses três países aqui, que no caso é a Suécia, a Finlândia e a Rússia, tá? Então, lá o clima ele é frio mesmo, tá? Então, lá as florestas elas são coníferas, ok? Predomina esse tipo de vegetação. Ainda na Eurásia, na Europa e na Ásia, a gente vai falar um pouquinho aqui da Índia, tá? Lá o clima, ele é um clima tropical, tá? Só que ele tem que ter três tipos de florestas lá, né? Anotem aí, tá, gente? No caderno de vocês. Lá as florestas, elas são esse material, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é baseado no livro didático de vocês, tá? Que vocês usam diariamente, tá? Os estudos de vocês. Na Índia, o clima tropical, tá? O clima lá é tropical e as florestas lá são três tipos, tá? Dentro daquele território. A primeira é a floresta equatorial, né? Muito parecida com a floresta amazônica, tá? Parecida, tá, gente? Quando se fala em equatorial é porque lá a chuva, né? O nível pluviométrico, ele existe na grande maioria do longo do ano, tá? Ah, Lá também existem muitas florestas tropicais, tá, gente? E também predomina lá uma vegetação do tipo savana, tá? Que a gente vai estar vendo também mais detalhadamente nos slides. Então, pessoal, vamos aqui para essa outra localidade que fica localizada ali, ó, na grande parte da Europa, no leste ali da China e no sudeste da Austrália, tá ok? Lá, gente, o clima ele é temperado, tá bom? Por ele ser temperado, o que que acontece? Lá a vegetação ela é subtropical, ok? Ainda na Eurásia, a gente vai verificar aqui a questão do clima, né? No local lá, nesse local que é conhecido como Alia, na grande parte da Austrália e da Ásia, né? Lá é região desértica, tá, gente? Então não tem vegetação, lá é bem deserto mesmo, aquela região ali. Podemos falar também um pouco, né, baseado no livro didático, sobre as ilhas da Oceania, tá? O clima lá naquelas ilhas, né, naqueles milhares de ilhas da Oceania, tá? Ali naquela região da Micronésia, onde tem os atóis, tá? Onde são formados aqueles atóis que são montanhas submersas, tá? Que se formam a partir de acidentes entre placas tectônicas, tá? Na tectônica de placas ali se formam aqueles atóis, né? Que são uma característica deles é a variação de profundidade, né? Que torna eles chamados atóis, tá? Então, ali naquelas ilhas oceânicas, né? O clima lá, gente, ele é equatorial, tá? E a parte de vegetação lá é uma floresta equatorial também, tá ok? Então, pessoal, o que que a gente pode dizer com isso, né? Então, no mundo, né? Estou falando aqui desses três continentes, mas no mundo, as variações e os tipos de vegetações, eles mudam muito, né? De continente para continente. O que significa que... O que isso significa, professor? Que de lugar para lugar, o clima, ele varia. As temperaturas mudam, tá? As massas de ar também mudam, tá? E isso influencia diretamente na camada superficial do solo, que é a vegetação. Então, eu vou estar aqui com vocês agora, né? Tá compartilhando minha tela aqui e apresentando alguns slides para vocês, tá? Vamos olhar detalhadamente a questão aqui, falar um pouco de clima e, principalmente, né, falar dessa vegetação aqui, tá ok? Só um minuto. Então, gente, voltando aqui, o que é que a gente pode dizer, né? Que, basicamente, é que aqui no clima e na vegetação desses três continentes, a gente muda, né? Aqui, ó, as formações, elas vegetais, elas são do tipo vegetação facilmente identificadas, tá? Na paisagem, que
dominam extensas áreas e o elemento mais evidente na classificação dos biomas, tá? Falar um pouco aqui de biomas, né? Porque para falar de climas e falar também dessa questão da vegetação, né? A gente precisa falar um pouco de biomas, né? Então, o que são biomas, gente? Lembram lá da aula de biologia de vocês, tá? A aula de ciências lá, que vocês viram muito sobre a questão de biomas. Então, os biomas, eles são sistemas em que o solo, né? Clima, relevo, fauna e demais elementos da natureza, eles interagem entre si, formando tipos semelhantes de cobertura vegetal, como as florestas tropicais, as florestas temperadas, as pradarias, desertos e tundras, tá ok? Em escala planetária, os biomas, eles são unidades que evidenciam grande homogeneidade nas características de seus elementos, né? Como eu falei naquela hora, né? Dependendo de região, gente, não é uma coisa que a gente pode ser dividida. Que a partir da fronteira tal, o clima ele vai continuar sendo tal. E a partir daqui da fronteira tal, o clima ele vai continuar sendo outro tipo. Não, gente. Muitas das vezes ele começa num país e continua no outro país, tá? Queria deixar isso bem claro aqui para vocês. Outra situação, tá, gente? É aqui a cobertura vegetal, tá? Na cobertura vegetal, a gente pode dizer que nos continentes há climas secos, úmidos, alternadamente úmidos e secos ao longo do ano, tá? Que eles interagem com climas quentes, frios, alternadamente quentes e frios, ok? Esses diferentes climas, eles refletem na cobertura vegetal, definindo a altura das plantas, a forma das folhas, a espessura dos caules e a fisionomia geral da vegetação, e servem de base para a seguinte classificação, tá ok? Elas podem ser perenes ou podem ser caducifólios, tá? Olha, tá o nome aqui, né? Um pouco difícil. Olha aí, ó, caducifólias, tá? Ou seja, decíduas ou estacionais, tá? Plantas que perdem folhas em épocas muito frias ou secas do ano, ou seja, quando o clima fica muito frio, fica muito seco naquela determinada região, as folhas elas simplesmente caem, tá? E é isso. A gente vai falar aqui também um pouco desse tipo de vegetação aqui, olha, como são várias, tá? Dependendo de região para região, as esclerófilas, né, são plantas com folhas, né, que têm consistência de couro, tá? São coriáceas, tá ok? Tem as xerófitas, né, que são plantas adaptadas à aridez e seca, ou seja, elas predominam mais naquelas regiões desérticas, tá? No deserto do Saara, ali no Kalahari, tá ok? No deserto do Atacama, tá bom? Na parte árida, tá? Só não no deserto da Patagônia. Podemos falar aqui um pouquinho das higrófilas, tá? Que são plantas geralmente perenes, tá? Adaptadas a muita umidade, ou seja, elas só vão ficar em lugares que é encharcado, tá, gente? Tipo pantanoso, enfim. Tem aqui as tropófilas, tá? Que são plantas... As tropófilas nada mais são que plantas adaptadas a uma estação de seca e outra úmida, tá ok? Tem aqui uma situação aqui que eu queria mostrar para vocês, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Aciculifoliadas, tá? Elas possuem folhas em forma de agulhas com os pinheiros, tá? Quanto menor a superfície das folhas, menos intensa é a transpiração e é maior a intenção de água pelas plantas, tá ok? Aqui as latifoliadas, né? São plantas de folhas largas que permitem intensa transpiração. São geralmente nativas de regiões muito úmidas, ou seja, nós temos aqui, tá, gente? Latifoliadas na região amazônica, tá? Essa aqui é uma característica de vegetação da região amazônica também, tá, gente? Assim como uma parte da Índia, tá? E da África, tá? Ali perto da bacia do Congo. Outra situação aqui que a gente pode verificar, aqui é o mapa mundi, né? Eu fiz questão de colocar eles aqui para vocês, não está no livro de vocês, né? Mas eu coloquei a foto dele aqui, até porque, gente, essa situação aqui, ó, ela mostra bem o que a gente está querendo ver. Aqui nessa região aqui, bem aqui, por exemplo, eu consigo mostrar para vocês aqui, só um minuto. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, nessa região,
nessa parte aqui, vocês olharem aqui na legenda, a gente vai ver que os que estão mais de verde aí, ó, são as florestas tropical e equatorial, tá ok? Vou virar esse slide um pouquinho mais para cá, para vocês ficarem acompanhando. Quero acompanhar aqui perto de vocês, tá ok? Então, o que acontece? Tá? Nessa parte que está de verde aí, ó, quero que vocês observem a floresta tropical e equatorial, ok? São florestas temperadas, né? E subtropical, nessa outra cor. As que a gente vai ver ali, ó, por exemplo, de azul, né? Que fica ali na parte, grande parte ali da Europa, tá? E entrando dentro da Ásia, tá? A taiga, tá? A gente vai estar vendo também aqui durante os slides, tá? É uma característica da taiga, tá? Ela existe em uma parte considerável ali da Europa, da Eurásia, tá? Vegetação mediterrânea também, a gente encontra ali na Península Ibérica, tá? Portugal, Espanha, né? A gente vê muito isso ali, tá? França, aquela região toda ali perto, né? A gente consegue detectar essa vegetação mediterrânea, né? A savana nem precisa se falar, né? Quando se fala em savana, o que vem na cabeça logo é a questão da, da África, né? Então, essa parte aqui, ó, do norte da África, todinho aqui, aqui a gente vê o deserto, né? Ainda vou mostrar ali na legenda, mas aqui a região de savana é toda essa aqui que fica laranjada, tá, gente? A gente tem um pouco de savana também aqui, de savanização aqui, em uma parte do território brasileiro, tá, gente? Aqui, tá? Território brasileiro e outros países também. Temos aqui também, dentro dessa parte aqui do norte, tá? Da América do Sul. Também nós encontramos uma parte de savanização, mas o nosso foco aqui é nesses três continentes, né? Que é a Oceania, a Europa, tá? E a Ásia, tá? Essa região toda aqui. É isso, né? Eu vou passar o slide aqui, tá? Para a gente ir acompanhando. E aqui a gente vai ver um pouco também sobre essa questão das principais características dessas formações vegetais. Não falei para vocês que a gente já viu mais detalhado aqui. Então, o que é a tundra, né? É uma vegetação rasteira. Ela é de ciclo vegetativo extremamente curto. Por encontrar-se em regiões subpolares, ela desenvolve-se apenas durante os 3 meses de verão, locais onde ocorre o degelo, tá ok? As espécies típicas são os musgos, tá? Que geralmente eles habitam ali aquele pedaço, os musgos, nas baixadas úmidas, e os líquens, tá? Nas porções mais elevadas do terreno, onde o solo é mais seco, aparecendo raramente pequenos arbustos. Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Aí a gente vai falar um pouquinho aqui também sobre essa questão aqui da tundra, né? Na página, no livro de vocês aí, na página 24, tá? Observem aí, tá? Vão acompanhando. No livro de vocês, na página 24, tem a tundra aqui, tá? Na Finlândia, ou seja, é uma típica paisagem de tundra no verão da região da Lapônia, tá? Na Finlândia. Essa foto foi tirada em 2013. Outra situação aqui é as principais características das formações vegetais, né? A floresta boreal, né? A taiga, que nada mais é do que uma típica, né, uma vegetação típica da zona temperada. Ela ocorre nas altas latitudes dos hemisférios norte, em regiões de climas temperados, tá, gente? Continentais ali. Como, por exemplo, gente, né? Canadá, Suécia, Finlândia e Rússia, tá? Eu falei no início também para vocês sobre essa situação, né? Na Rússia, cobre mais da metade do território e é conhecida como taiga, tá, gente? Essa vegetação rasteira aí, tá? Típica da zona temperada, tá? É uma floresta boreal, é a taiga. É uma formação bastante homogênea, tá? Ou seja, ela é misturada, né? Na qual predominam coníferas do tipo pinheiro, tá? Os pinheiros, os grandes pinheiros são encontrados em regiões mais frias, tá? Foi largamente explorada, ela foi largamente explorada mesmo, e para a fabricação, né, e retirada da madeira para ser usada como lenha, né, e para a fabricação de papel e móveis. Atualmente, a madeira ela é obtida através de árvores cultivadas, tá? É um processo conhecido como a silvicultura, que pertence, né, à extração vegetal, tá ok? Outra situação aqui
que eu queria mostrar para vocês é sobre a taiga, tá? Com coníferas, né? Aqui na Sibéria, né? Na Rússia. Vocês podem observar lá na página 23 de vocês, tá? Que as coníferas, elas são espécies adaptadas à ocorrência de neve, tá? No inverno. São acifoliadas, tá? Aciculifoliadas e com árvore em forma de cone, tá ok? Olha aí, gente, detalhe importante, tá? Aqui. Em forma de cone, tá? O que facilita o deslizamento da neve por suas copas, tá ok? Que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Aqui, ó. Voltando aqui. Tá, vamos lá. Aqui as principais características das formações vegetais. Ela pode ser florestal, floresta subtropical e temperada. Diferentemente das coníferas, esta formação florestal caducifólia, vegetação que perde as folhas na estação seca ou no inverno, típica dos climas temperados e subtropicais. É encontrada em latitudes mais baixas e sob maior influência da maritimidade. Isso permitiu o desenvolvimento de atividades agropecuárias. Esse desmatamento resultou da incorporação de novas áreas para a agricultura mecanizada de grão, tá? Estendia-se por grandes porções da Europa centro-ocidental, atualmente subsiste em manter-se na Ásia, na América do Norte e em pequenas extensões da América do Sul e da Oceania, tá? Na Europa, restam apenas pequenas extensões, como a Floresta Negra, na Alemanha, e a Floresta de Sherwood, na Inglaterra. Eu vou passar essa imagem, tá? A gente pode ver aqui, ó, o seguinte, tá? Acompanha aí, a gente pode ver aqui a Floresta Negra. Ela fica localizada ali na região onde fica o país, né, da Alemanha, tá? Assim como acontece nas florestas coníferas nas temperadas durante o inverno. Muitas das aves, elas migram aqui para essa região, tá? Mais quentes, enquanto alguns animais eles hibernam e outros permanecem na região, removendo a neve e à procura de alimentos e vegetais, tá ok? Aí, vamos aqui para o lado de lá. Mais para cá, o que a gente pode observar? A gente pode observar as principais características das formações vegetais, tá? Mediterrânea, desenvolve-se em regiões de clima mediterrâneo, claro, né? Que apresentam verões, tá? Bom, ó, clima mediterrâneo, vegetação mediterrânea, tá? Esse daí o mesmo nome se repete, assim como o desértico, tá? Clima desértico, região desértica. Tá tudo bem até aí? Então, desenvolve-se em regiões de clima mediterrâneo, que apresentam verões quentes e secos, e invernos amenos e chuvosos, né? É encontrada em pequenas porções da Califórnia e Estados Unidos, do Chile, da África e do Sul da Austrália, tá ok? O que eu posso falar aqui também? As maiores ocorrências estão no sul, tá? Na Europa, onde foi largamente desmatada para o cultivo de oliveiras, tá? Espécie nativa dessa formação vegetal. E as videiras, né? Nativas da Ásia. E no norte da África, tá? Vegetação mediterrânea no Algarve, tá? Em Portugal, ó. Essa é uma característica típica de uma vegetação mediterrânea, tá? É quase parecida, assim, uma savana, né? Mal comparado, tá? Mas o que se aproxima mais, assim, é de uma região de savana, tipo assim, um cerrado, tá, gente? Mais ou menos nessa pegada aí, tá ok? Vamos falar aqui também um pouco dessa situação aqui das principais características das formações vegetais, né? Vamos falar das pradarias agora. Compostas basicamente por gramíneas, tá ok? São encontradas principalmente em regiões de clima temperado continental. Desenvolve-se na Rússia e Ásia Central, nas grandes planícies americanas, nos pampas argentinos, no Uruguai, na região sul do Brasil também, olha aí, ó, na grande bacia artesiana da Austrália, muito usada como pastagem. Essa formação ela é importante, tá, gente? Muito importante mesmo por enriquecer o solo com matéria orgânica e um dos solos mais férteis do mundo, denominado Chernozem, tá? Que são terras negras, ok? Chernozem, tá, ok? Significa terras negras, em russo, tá? O nome é meio difícil de se falar, mas é nessa pegada aí, tá? Chernozem, ok? É o nome russo. É encontrado sobre as pradarias da Rússia e da Ucrânia.
aqui é um exemplo, tá, de pradaria em Hill City, tá, nos Estados Unidos. Antigamente, as pradarias elas constituíam pastagens naturais. Atualmente, porém, são quase sempre cultivadas tanto para a alimentação do gado quanto para a produção de grãos. A gente vai falar aqui um pouco sobre as estepes, tá? As estepes, nessas formações, a vegetação ela é herbácea. É uma vegetação de pequeno porte, como nas pradarias, porém, mais esparsas, tá? São mais esparsas. Que mais? Desenvolve-se em uma faixa de transição entre climas tropicais e desérticos, como na região do Sahel, tá? Na África. E entre climas temperados e desérticos, como da Ásia Central, tá? O deserto do Sahel já é uma região de estepe, tá? Ela já tem uma vegetação herbácea, tá? Já é como se fossem os cactos, tá? Não igual, tá? Mas parecido, tá? Já é conhecido como arbustos, né? Mais conhecido como arbustos. Indo dessa situação aí, o que que a gente pode dizer? Esse aqui é um grande exemplo, tá? De estepe, tá? Fica lá em Mendonça, na Argentina, tá? Ó, você pode ver que é um arbusto, arbusto, herbácea, arbusto, tá? Parece uma savana, tá? Mas é uma estepe, tá, gente? Não confundam isso, tá? O que é uma estepe? Tá? O que é uma vegetação de estepe? Explique. O que é uma vegetação de savana? Explique. Não vá se confundir, tá ok? Agora a gente vai falar um pouco do deserto, tá ok? O deserto é um bioma cujas espécies vegetais estão adaptadas, né, à escassez de água em regiões de índice pluviométrico inferior a 250 milímetros anuais. Apresenta espécies vegetais xerófitas adaptadas à aridez, tá? Destacando-se as cactáceas. Algumas dessas plantas, elas apresentam caules suculentos e armazenam água no caule. Exemplo, cardeiro chique, etc., e não possuem folhas ou evoluem para os espinhos, dificultando a perda de água pela evaporação. Essas plantas elas aparecem nos desertos da América, tá ok? Da África, Ásia e Oceania. Todos os continentes, com exceção da Europa, no Saara. Com exceção da Europa, ok? No Saara, em lugares em que a água ela flora, a superfície surgem os oásis, tá? Onde há palmeiras, ou seja, no deserto, né, ainda existe, né, devido a alguns lençóis freáticos, tá? O que que acontece? Existe sim, né, lugares no deserto onde se encontra-se vegetação, que é aquela palmeira, tá? Porém, né, são poucos lugares, tá? Mas existem sim. Então, falamos aí um pouco das características das formações vegetais do deserto. Outra situação aqui é uma foto, né? Ainda falando de deserto, né? Uma caravana de camelos, né? No deserto do Saara, tá, gente? Nos desertos quentes, a amplitude térmica diária ela é muito alta, em função da escassez da umidade também, tá certo? Uh, Vamos falar um pouco aqui da questão de savana. Lembram lá naquela região onde foi gravado, onde mostra no filme do Rei Leão? E em outros filmes também, em regiões onde o índice de chuva é elevado, tá? Porém concentrado em poucos meses do ano. Podem desenvolver-se as savanas, tá? Formação vegetal complexa que apresenta estratos arbóreos, arbustivos e herbáceos. As savanas são encontradas em grandes extensões da África, na América do Sul, no México, na Austrália e na Índia. E a sua área de abrangência é amplamente utilizada para agricultura. Tá ok, pessoal? E pecuária também, o que acentuou sua devastação. No Brasil, corresponde ao domínio dos cerrados. Aqui um exemplo, tá? Savanização, tá bom? Um exemplo aqui de savanização, uma savana na Tanzânia, tá ok? No continente africano. Esse bioma ele abriga animais de grande porte, como leões, elefantes, girafas, zebras, antílopes, búfalos, rinocerontes, tá? Todos esses daí, eles ficam naquela região lá, eles ficam localizados ali, tá ok? O que mais a gente pode falar aqui? Falar um pouquinho aqui sobre essa questão
da floresta equatorial e tropical. Nas regiões tropicais, quentes e úmidas, né, encontramos florestas que se desenvolvem graças aos elevados índices pluviométricos, tá, gente? São, por isso, formações hidrófilas, vegetais com afinidade por água. E latifoliadas também, né? Folhas largas de grãos extremamente heterogêneos, que se localizam em baixas latitudes na América, na África e na Ásia. Nessas regiões predominam climas tropicais e equatoriais, tá, gente? Como eu falei lá para vocês no início. E espécies vegetais de grande e médio porte, exemplo, o mogno, o jacarandá, a castanheira, o cedro, a imbuia e a peroba. São madeiras nobres, geralmente utilizadas na promoção de móveis, tá ok? Além de palmáceas, atualmente arecáceas, tá? Exemplo, carnaubeiras e coqueiros. Arbustos, vegetação lenhosa de tronco ramificado, tá? Briófitas, plantas pequenas, poucos centímetros de altura, de locais úmidos e sombreados. Exemplo, musgos e bromélias. Aqui um exemplo, tá? Uma floresta tropical em Iguaçu, ali em Pernambuco. As florestas pluviais tropicais, elas possuem maior diversidade do planeta, tá? Com muitas espécies ainda não catalogadas, tá? Isso aqui é ali em Pernambuco, tá, gente? Então, vocês podem perceber que é uma região um pouco pantanosa, né? É a floresta tropical. O que a gente pode dizer também é sobre a vegetação de altitude, muito importante também, essa vegetação em regiões de montanhas, há uma grande variação altitudinal de vegetação. À medida que aumenta a altitude e diminui a temperatura, os solos ficam mais rasos e a vegetação mais esparsa, tá? Fica mais ralinho, tá ok? Nessas condições surgem as florestas nas áreas mais baixas e nas mais altas dos campos de altitude, tá ok? Outra coisa, né? Vamos falar que aqui é a distribuição, tá? Uma cobertura original estimada das florestas temperadas arbóreas, tá? A parte amarela aqui, vocês podem observar que é uma cobertura original estimada. Essa parte verde aqui é uma cobertura atual, tá? E aqui uma cobertura atual também, essa parte preta, tá ok? É, o que a gente pode dizer? Que cobertura original, de acordo com o mapa, né, a cobertura original ela é estimada até aproximadamente 8.000 anos atrás, e a cobertura remanescente da floresta no mundo, tá? É isso. E o que mais eu posso falar para vocês aqui? Esse aqui é um mapinha que eu achei legal colocar aqui, né? E vocês podem observar nele aqui, ó, que essas regiões que parece que estão um pouco embaçadas, nada mais é do que regiões assim, semidesérticas, tá? Então, a gente consegue encontrar aqui, por exemplo, aqui nessa região onde fica o deserto do Saara, tá? Aqui o Kalahari, tá ok? A gente verifica aqui, ó, o desértico aqui do Ártico, tá? O que a gente pode verificar também aqui? Aqui, ó, o deserto do Atacama, tá? Essa região aqui, tá? Um deserto aqui, ó, naquela região onde fica próximo do México, tá? Ali, próximo do Arizona, tá ok? Esse deserto aqui, perto das, é, das rochosas americanas, tá? Essa cordilheira aqui, e aqui o deserto do que fica próximo do Chile, tá? E uma parte do Peru também, tá? O deserto do Atacama, tá? Que fica próximo também da Cordilheira dos Andes. Aí vem para cá para a Oceania, como eu falei para vocês, né? Em uma parte da Austrália e da Nova Zelândia, a gente encontra também regiões desérticas, tá? Papua Nova Guiné já é uma região mais com um clima um pouco mais equatorial. Então é isso, né? A gente pode ver aqui, analisando esse mapa, a gente vê que a grande parte da Ásia, um pouquinho da Europa, mas principalmente o continente africano, né? Em sua grande parte da totalidade, ele é constituído de deserto, tá? Região desértica mesmo, né? E o deserto mais quente do mundo fica na África, tá? Que é o deserto do Saara. Toda essa região aqui. E aqui fica aqui o chifre da África, tá? Que está se dividindo também. Uma questão de atividades também, que já pode cair numa atividade de vocês ou na prova, tá? Portanto, estudem aí essa parte. A gente pode falar aqui também um pouquinho dessa parte aqui, ó, tá, gente?
de a vegetação e os impactos ambientais do desmatamento, né? Como a gente está falando de vegetação, a gente não poderia deixar de falar também sobre essa situação. O impacto ambiental ele é um desequilíbrio provocado pela ação dos seres humanos sobre o meio ambiente. Quando os ecossistemas eles sofrem impactos ambientais, geralmente a vegetação é o primeiro elemento da natureza a ser atingido, pois o reflexo das condições naturais do solo, relevo e clima do lugar. Os elementos climáticos, principalmente a temperatura e a umidade, tá, gente? Principalmente a temperatura e a umidade, são determinantes, tá? Para o tipo de vegetação da área, tá ok? O que mais eu posso falar para vocês aqui é que a primeira consequência do desmatamento é o comprometimento da biodiversidade por causa da diminuição ou muitas vezes da extinção das espécies vegetais e animais, tá? Com o desmatamento, há um risco de algumas espécies serem destruídas antes de serem descobertas. Então, gente, o assunto é basicamente esse, tá? Nós falamos sobre um pouco o tema principal é sobre essa questão aqui das paisagens naturais da Ásia, Europa e Oceania. Falamos um pouco do relevo, né, da hidrografia, tá? Desses lugares na aula passada, nessa outra aula dessa semana, né, nesse planejamento quinzenal. A gente está falando sobre o clima e vegetação, Ásia, Europa e Oceania. Eu vou estar enviando uma atividade para vocês, tá? Baseada nesses assuntos que a gente já teve. E aí eu quero que vocês me façam e me entreguem, tá bom? E aí eu quero corrigir. Aos que estão online, tudo bem. Aos que estão presenciais, tá? Me entreguem também. Aos online vão me entregar pelo meu contato, né? Que vocês já sabem. Tá lá no grupo. E os presenciais me entreguem dentro da sala, tá ok? Muito obrigado, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido, tá? Que vocês tenham fixado, tá? Toda essa situação. E é isso aí, tá, gente? Valeu, tá? E até